Então, mais uma vez, cumprimento os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, vamos dar sequência ao nosso estudo expositivo em 1 Coríntios, agora dando a partida no capítulo 6 dessa carta tão importante, tão rica, né, de conteúdo, de contexto, tão imprescindível para o povo de Deus, porque nos dá grandes ensinamentos sobre muitas coisas. Convido os irmãos a abrirem no capítulo 6, fazer a leitura do texto que se encontra do versículo 1 ao versículo 11, mas não vamos, obviamente, meditar hoje em toda essa passagem, porque ela é extensa, mas vamos ler por completo ela para que a gente tenha a noção do todo. 1 Coríntios, capítulo 6, a partir do versículo 1. Também está sendo projetado. Então, Paulo continua o seu texto, a sua escrita, com as seguintes palavras. Verso 1. Quando algum de vocês tem uma questão contra outro, como se atreve a submeter isso a juízo diante dos injustos e não diante dos santos? Ou vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? Por acaso vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos? Quanto mais as coisas desta vida. Portanto, quando precisam julgar negócios terrenos, por que vocês constituem como juízes aqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja? Digo isto para a vergonha de vocês. Será que não existe nem ao menos um sábio entre vocês que possa julgar entre seus irmãos? Mas um irmão vai a juízo contra outro irmão, isto diante de não crentes. O simples fato de moverem ações uns contra os outros já é completa derrota para vocês. Por que não preferem sofrer a injustiça? Por que não preferem ficar com prejuízo? Mas vocês mesmos cometem injustiça e causam prejuízo, e isto aos próprios irmãos. Vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Amém. Oremos mais uma vez, irmãos. Senhor bendito, obrigado pela tua palavra. Pai, nós reconhecemos a nossa pequenez também diante dela e clamamos que o Senhor nos auxilie. Que o teu Santo Espírito abra as portas do nosso coração para a recepção da tua palavra e para que ela encontre verdadeira morada em nosso ser, que a gente viva em conformidade com o teu ensino, com o Evangelho. Ó Deus, para te servir com grande alegria, segundo tudo que o Senhor nos prescreve. Em nome de Cristo eu peço que o Senhor faça isso e ensine-nos nessa noite, através desse teu pequeno servo. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Irmãos, essa passagem ela é extremamente interessante, cheia de informações para nós e ao mesmo tempo que gera muitos questionamentos, muitas dúvidas. Uma passagem prática, daquelas que nós temos que mergulhar, entender o que está sendo dito e fazer as pontes para as nossas vidas. Eu botei como um título da nosso estudo hoje, isso é uma vergonha. Me lembrando de um jargão de um jornalista antigo que dizia isso. Não sei se é vivo ainda, mas falava num tom bem interessante. Isso é uma vergonha. Né? E é o que acontece na igreja dos Coríntios. Na verdade, muitas vergonhas acontecem naquela igreja, mas em especial vamos lidar com uma delas hoje e talvez nas próximas semanas.
O conteúdo desse capítulo, do capítulo 6, esse novo capítulo que a gente desbrava, e mais uma vez eu relembro aos irmãos isso, Paulo não escreveu capítulos e versículos. O apóstolo Paulo escreveu uma carta corrida. A colocação de capítulos e versículos, irmãos, veio muito tempo depois com a necessidade das pessoas de acharem rapidamente um ponto específico da Bíblia. Então eles começaram criando capítulos. Se eu não me engano, isso por volta do ano 1200. E só pós-reforma que, quer dizer, ou foi mais ou menos o período da reforma, não me recordo ao certo, os versículos eles foram inseridos. Eu acredito que foi o período da reforma, mais ou menos, um pouquinho antes. Mas, enfim, eu já trouxe esse dado aqui, mas minha mente para datas não é muito boa, não. Então, quando nós lemos isso, nós devemos saber que Paulo ele não falou, olha, eu encerrei agora o capítulo 5, vou para o 6. Né? Há uma continuidade. Apesar de haver uma transição, uma progressão no conteúdo, há uma continuidade. Não sei se os irmãos lembram, mas no capítulo 5, ele estava falando sobre um irmão imoral, alguém que se dizia crente, agindo de forma imoral, praticando o pecado e o crime de incesto, né? E tendo relações com aquela que havia sido a esposa de seu pai. E a igreja aceitando isso, e Paulo faz um tribunal, monta um tribunal e diz, olha, eu já sentenciei ele, né? Ele já está sentenciado, e eu espero que os irmãos o expulsem, não aceitem o malfeitor entre vocês. Isso não é para acontecer, não é para a gente aceitar pecados graves, a igreja deve julgar. Então Paulo agora no capítulo 6, ele progride. É tanto que esse capítulo ele é interessante, ele normalmente é dividido pelos teólogos em duas partes. Essa primeira parte, até o versículo 11, Paulo fala sobre questões de litígios. Ou seja, questões de brigas judiciais, mais especificamente entre irmãos. E na segunda parte ele vai falar sobre várias questões de imoralidade. Na verdade, nós já vimos que essa transição para a imoralidade, ele já fala aqui, quando ele cita uma lista de coisas que não entrarão no reino de Deus. Ele começa, não entrarão no reino de Deus os injustos, né? Que é disso que ele está tratando aqui, da justiça. Veja, justiça, essas palavras a gente lembra de lei, a gente lembra de um juiz, a gente lembra de um caso a ser julgado, de uma acusação, de uma vítima, de um ofensor, dos advogados, dos promotores, a gente lembra de toda uma indumentária, né? Eu vou tirar aqui esse cabo e colocar de novo, com a esperança de que ele não fique ruim. Se ficar com coisa a gente desliga, também não vai fazer muita diferença, não. Então, o capítulo pode ser dividido nesses dois pontos. Primeiro, questões de litígio, brigas judiciais, no nosso linguajar mais atual, e questões de imoralidade, que ele falará mais adiante. Prostituição, ter relações com prostitutas e coisas do tipo. Então, em especial, o conteúdo do parágrafo que nós lemos, do versículo 1 a 11, mais detalhado um pouquinho Paulo vai lidar com problemas pessoais de irmãos contra irmãos. Problemas pessoais é isso, alguém tem uma questão com outra e eles estavam levando esses problemas para serem julgados por ímpios, por gente fora da igreja. E, ao que tudo indica, esses eram problemas mais relacionados com negócios. Tem alguma informação sobre isso na carta? De modo nenhum. Mas é a suposição mais lógica por causa daquela sociedade. Tá? Detalhe, Paulo ele não entra, diferente da questão com o imoral do capítulo anterior, Paulo ele não aponta um caso específico e lida com um indivíduo. Olha, fiquei sabendo que fulano entrou em litígio contra fulano num tribunal mundano. Paulo ele não faz isso, como ele fez apontando o caso do imoral. Olha, aí entre vocês existe imoralidade tal, eu já fiquei sabendo, tornou-se conhecido que não existe essa imoralidade nem mesmo entre os gentios. Então, é um pouco diferente. Ali Paulo apontou, apresentou um caso, sentenciou o indivíduo, fez o tribunal, disse, olha, entregue esse indivíduo a Satanás.
para que ele seja amassado e, quem sabe, o espírito seja salvo no dia de Cristo. Mas agora ele está falando de coisas que provavelmente ele ouviu que aconteceu, mas que não eram coisas pontuais, eram coisas corriqueiras que estavam acontecendo. E mais uma vez ele vai exortar a igreja. Então ele não está tratando de um caso pontual, mas do fato disso acontecer, o que nos aponta não só um julgamento específico, mas que Paulo está nos ensinando um princípio para a vida cristã. Quando isso acontecer, como devemos proceder? Assim. Entende? Então tem essa breve diferença. Ele não está fazendo julgamento agora de um ato, mas está nos ensinando princípios. Acaba tendo uma relação, né, Mário? Porque se ele estivesse julgando, não aconteceria isso. Tem toda a relação, está perfeitamente unido. Exatamente. Eles tinham essa dificuldade de juízo dentro de questões religiosas, e agora Paulo vai apresentar essa dificuldade dele de juízos em outras coisas que nem eram essencialmente religiosas, mas que traziam prejuízo à igreja. Que também a igreja tinha esse papel de julgar. Então ele vai ampliar essa ideia para uma coisa mais generalista. Tá bem? Então a ideia é essa mesmo. E aí Paulo ele vai, como ele tem feito nessa carta, até pelos seus leitores primários, ele vai usar algumas ironias, ele vai fazer algumas perguntas, né? E ele começa a falar, vocês não sabem que? Vocês não sabem que? Por algumas vezes, essa expressão foi usada nesse parágrafo, né? O que era uma grande afronta, né? Os coríntios, que eles amavam a sabedoria, né? Então Paulo vai dizer, vocês não sabem disso? São coisas que... E Paulo fala num tom assim, olha, isso que eu estou dizendo é óbvio, você não sabe não? Você não sabe que 1 mais 1 é 2, não? É quase isso que ele está falando. E talvez os leitores tomassem aquilo ali como uma grande prensa do apóstolo. Tá bom? Então, duas coisas ficam claras. A dupla falta de sabedoria dos coríntios. Dupla falta de sabedoria porque, primeiro, eles tinham brigas desnecessárias, coisas que não eram para acontecer no meio do povo de Deus. Isso também tem uma ligação direta com o fato daquela igreja estar dividida, né, em facções. Sou de Paulo, eu sou de apóstolo, ou eu sou de Pedro, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. Né? Então, as brigas desnecessárias já apontam a falta de sabedoria. As divergências e os problemas pessoais já apontam a falta de maturidade cristã. Mas outro ponto extremamente preocupante que Paulo levanta é que não só eles tinham brigas, divergências, como eles estavam levando essas brigas para tribunais externos, para serem julgados por ímpios. Isso constitui, na verdade, uma grande vergonha para a igreja de Cristo. Isso é, na verdade, um vilipêndio, um vitupério, uma vergonha muito séria para a igreja de Cristo. É motivo de Deus ser blasfemado. Quando crentes brigam, discordam ou entram em um processo contra o outro para ser levado a um tribunal mundano. E mais adiante, a gente não vai lidar com esse ponto hoje, Paulo diz que é muito melhor para um crente sofrer o dano. Né? Sofrer o dano. Ninguém quer ouvir isso, porque isso fere o nosso orgulho. Se eu estou certo, eu tenho que provar para todo mundo que eu estou certo e ele vai ter que engolir o erro dele. Assim? Não na ética cristã. Porque aquele que esteve mais certo e nunca errou, ele deu sua vida para um monte de gente que está sempre errado. E nós somos chamados para imitá-lo. Né? Isso é uma pedra de sapato num coração orgulhoso, vaidoso, né? Então, o cristão, ele é chamado para sofrer o dano. O que é sofrer o dano? Você saber que está certo e dizer que esse sofrimento seja levado a Cristo como aroma suave e agradável, como ato de adoração ao Senhor. E é doloroso. Então temos a problemática. Eu já citei, né, alguns irmãos em Cristo, ou seja, eram crentes professos, pessoas que tinham se convertido ao Senhor Jesus, tinham ouvido a mensagem do Evangelho. Eles acabaram entrando em um processo. A ideia mais comum é que aquela sociedade que eles tinham muitas questões de comércio, a cidade de Corinto era uma cidade comercial, né?
Então, possivelmente, alguns irmãos acabavam fazendo alguma falcatrua com o outro, deixando alguém no prejuízo, cometendo fraude. E aí, essas pessoas eram levadas para tribunais externos. Imagine, isso não é incomum nos nossos dias. Você é crente, está na igreja, você é dono de um negócio, né? Negócio do tipo A, descobre que tem um irmão que chegou agora que é dono do negócio do tipo B, mas esses negócios eles têm alguma coisa em comum que pode um servir ao outro. E de repente, no popular, um dos irmãos dá um cano no outro. Né? O que acontece? Meter um processo nele, para que ele pague a dívida, pague o que me deve, tome o prejuízo. Né? Isso pode acontecer hoje, em vários níveis, não só nesse, tá? Em vários níveis. E isso é uma vergonha para a igreja. Levar um processo de dois irmãos para ser julgado por um tribunal externo. Para Paulo isso era um absurdo. Uma vergonha grave, grande. Isso manchava o nome de Cristo. E é interessante porque, se você observar, Paulo é aquele que mais... Paulo é o maior escritor do Novo Testamento, né, quem mais escreve, mas ele é aquele que se dedica e debruça nos escritos, né, escreve. É aquele que mais fala sobre esse tema, que é o tema justificação, o tema justiça. Né? Ele é aquele, Paulo, ele tem essa característica, né, justamente por ter a cidadania romana, é um judeu que tem a cidadania romana, ele pega o direito romano e escreve a mensagem do evangelho montando um tribunal. É uma linguagem forense do evangelho. Ele monta um tribunal, tem os réus, que são os pecadores, tem o tribunal montado, o juiz, né? Aqueles que nos acusam de pecados, promotores, e tem o grande advogado. Com detalhe, esse advogado ele morre para salvar o culpado. E o juiz é Deus, o Pai. E Paulo ele escreve, a carta de Romanos é um exemplo disso, belíssimo disso, tá? E não à toa Paulo escreve assim aos romanos, aqueles que conheciam e de quem vinham direito, né? E ele tem essa coisa de escrever o evangelho numa linguagem jurídica. E esse tema agora aparece crentes entrando em litígio usando o sistema jurídico do mundo contra irmãos. E é uma coisa que acontece hoje, pode acontecer, muita gente tem vontade de fazer isso, e não é incomum, é muito comum, na verdade. Mas a verdade, irmãos, é que isso é uma grande vergonha para o povo de Deus. Na verdade, você não só envergonha o povo de Deus, você envergonha o próprio Deus. Você faz com que Deus seja blasfemado. Então vamos para o contexto. A igreja é o povo de Deus, tá bem? Mas quando a gente lê o Antigo Testamento, nós descobrimos que Deus, ele criou um povo para si, não foi? Ele, antes de formar a igreja, ele forma um povo, que é a nação de Israel, a qual ele decidiu dar leis, estatutos, juízes para governar o povo, né? E ele fez isso ao longo da história, até finalmente o clímax, quando Jesus vem e Jesus cria a igreja. E faz essa transição. Agora o nosso povo não é mais geográfico, mas é o povo que entrou no reino. São os membros do reino, no qual nós chamamos de igreja. Não é assim? E aí, aquele princípio todo que havia sido dado para um povo geográfico, ele agora é aplicado na igreja de Cristo. Temos as leis, temos o culto, temos tudo aquilo, estatutos para viver, tudo para a glória de Deus. Então a igreja recebe esse mandato que a princípio tinha sido dado de forma mais geral no Antigo Testamento para uma nação, agora é dado de forma especial para um povo próprio. Deus veio fazer um povo especial para si, Cristo veio reunir esse povo, não mais num lugar, espaço, né, numa nação, mas agora unidos ao seu nome, onde quer que estejam na face da terra. Essa é a igreja de Deus. E aí tem um princípio muito interessante, que a igreja deveria obedecer, que é o princípio das chaves. É a expressão que é usada porque
Naquele famoso texto que a Igreja Católica gosta de deturpar, sobre Pedro, que primeiro Jesus fala a Pedro, mas depois ele fala a igreja inteira, né? Aquele famoso Pedro, tu és pedra, né? E sobre esta pedra eu firmarei a minha igreja. Ele está falando sobre ele mesmo. Aí ele diz assim, também eu lhe digo, Mateus 16, 18, 19, que você é Pedro, e sobre esta pedra, Cristo está se referindo a ele mesmo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então quem é que vai edificar a igreja? Cristo. A expressão aqui, quando a gente analisa o texto original, fica muito claro. Também eu lhe digo que você é Pedro, Petrus, pedrinha pequena, mas sobre esta Petra, essa rocha, então ele se refere a si mesmo, eu edificarei a minha igreja. Pedro, você é um pedrisquinho, eu sou a rocha. Contudo, olha que coisa interessante, Jesus diz, eu lhe darei, ele fala a Pedro, as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra, terá sido ligado nos céus. E o que você desligar na terra, terá sido desligado nos céus. Alguém diz, olha então, ainda que Pedro não seja rocha, ele tem uma proeminência, né? Não é, irmãos. É porque esse diálogo foi entre Pedro e Cristo. Só que quando Cristo tem esse diálogo com a igreja, ele fala de forma ampla. Quando você pula 2 capítulos de Mateus, o mesmo livro, Jesus fala isso agora para a igreja inteira. Em verdade, lhes digo, ele usa o plural, que tudo que ligarem na terra terá sido ligado nos céus e tudo que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Ou seja, esse mesmo princípio agora é ensinado para todo mundo. Então não era só para Pedro. É porque naquele momento Jesus está apresentando a verdade para Pedro, mas na frente ele apresenta a verdade para todo mundo que estava ouvindo. Tá bem? Esse é o que nós chamamos de princípio das chaves. O que é que significa isso? Que a igreja agora tinha uma proeminência e tinha uma obrigação. A igreja deveria zelar pela doutrina, pelo ensino, pela obediência e pela disciplina. Então, esse contexto, quando nós lemos o capítulo 18 principalmente, a gente vê que Jesus fala sobre disciplina eclesiástica. E que a igreja tinha esse poder, tem, de exercer o juízo, exercer um juízo interno da disciplina. Inclusive, essa é a marca da igreja verdadeira. Esse é o princípio das chaves. A igreja tem autoridade. E quando falamos a igreja, não é uma denominação, nem aquela que se acha a igreja, quando, na verdade, é a grande Babilônia, a grande prostituta. Estamos falando da igreja de Cristo, os que são servos de Deus espalhados por toda a terra. A igreja reunida tem o poder para disciplinar, para zelar, não só o poder, como o dever para isso, tá bem, irmãos? Só que esse princípio ele já existia no Antigo Testamento, tá? Os judeus já praticavam, porque Jesus já tinha dado esse princípio lá quando ele entregou as leis, lá no Êxodo, que era para a igreja viver debaixo dos seus preceitos e zelar, e aquele que fosse desobediente seria eliminado do seu povo. Essa é uma linguagem muito comum lá em Deuteronômio, por exemplo. E os judeus, por exemplo, eles entendiam que não deviam, inclusive, levar causas entre judeus para tribunais constituídos fora da comunidade judaica. Os judeus eles já carregavam isso. Mais adiante, isso foi até promulgado, escrito, né, num escrito que os judeus até hoje usam como a base, né, do ensino rabínico, né, um texto chamado de Talmud. Né? O Talmud ele é o ensino rabínico dos judeus, que foi escrito, registrado, e um dos livros, né, do Talmud babilônico, deixa isso bem claro, que os judeus eles não tinham a permissão de litígios entre judeus levar para uma comunidade, para um juiz externo, que não era judeu. Eles deveriam ser julgados dentro da comunidade. Porque, na verdade, se Deus deu uma lei bem complexa para nós, complexa não, completa para nós, que versa sobre tudo que a gente precisa saber, por que eu vou julgar fora? Não é? Por que eu vou levar essas questões da igreja para fora? Então, Paulo ele vai mostrar o profundo erro que os coríntios estavam inventando ali. Não deveria ser assim, porque, na verdade, já o povo de Deus, desde quando foi constituído como um povo, que recebeu status e leis, eles deveriam ter os seus próprios princípios e entender que tinham autoridade para tal. Antes como um povo geográfico, agora como um povo espiritual, a igreja. Aquele que Cristo deu as chaves do reino, para que houvesse todo tipo de julgamento. Então, como pode levarmos os julgamentos para fora? Agora, associe esta verdade bíblica
com o contexto dos coríntios. Lembra que eles gostavam daquele estilo de vida, que eles admiravam os filósofos falando, eles gostavam da eloquência? Imagine também que, igualmente, eles tinham, talvez alguns, um prazer em assistir às questões de litígio. Por quê? Porque, em algum aspecto, aqueles que eram levantados como advogados eram pessoas que também tinham uma retórica muito boa. Então, eles gostavam de assistir. Era um espetáculo ver. Até hoje é uma arte, né? A arte da retórica. É bonito ver um advogado exercendo, né? Fazendo a sustentação oral, né? Ele aí que faz, sabe muito bem. Então, eles gostavam de ver isso, como o advogado ia contar a sua versão dos fatos, como ele ia narrar. Isso tem tudo a ver com aquela questão que eles já tinham. Só que era uma falha no princípio cristão. Um crente não deveria entrar em litígio com outro e levar para um tribunal externo. Nossa confissão, inclusive, de fé batista de 1689, no capítulo sobre a igreja, né, o capítulo 26, no parágrafo 7º, ele diz o seguinte: para cada uma dessas igrejas assim reunidas, de acordo com sua mente, de Cristo, né, o S maiúsculo, declarada em sua palavra, ele tem dado todo aquele poder e autoridade que é, em toda forma, necessário para a realização daquela ordem no culto e disciplina que ele instituiu para que eles observem, com mandamentos e regras para o devido e correto exercício e execução desse poder. Então a igreja está na nossa confissão, tá? A igreja tem esse papel de exercer aquilo que é para adoração pública e também para disciplina. E deve fazê-lo, e quando não faz, está em falta. Então uma das características da igreja verdadeira é disciplina eclesiástica. Uma igreja que não é só ter a disciplina, de que alguém foi disciplinado, mas ter a tribunal, a igreja apta para realizar esse ato de disciplinar, ato disciplinar. Isso é importantíssimo. Tá bem, irmãos? Vamos entrar no texto agora. Roupa suja se lava em casa. Todo mundo já ouviu esse ditado. E é um pouco disso que Paulo vai falar aqui. Então, Paulo ele começa assim: quando algum de vocês tem uma questão contra outro, como se atreve a submeter isso a juízo diante dos injustos e não diante dos santos? Paulo faz uma série de perguntas retóricas, tá? São muitas perguntas mesmo que ele faz aqui, nesse parágrafo, tá bem? E apesar de trazer verdades doutrinárias, princípios para a nossa vida prática, a forma de discurso não é aquela forma de ensino, olha, a doutrina é essa, essa, essa. A forma como Paulo escreve é mais um apelo para as consciências. É como se ele estivesse falando uma coisa que era para ser óbvia, mas que pela relutância dos coríntios em aplicar a palavra de Deus e ser observantes da palavra de Deus era muito grande, Paulo agora ele está usando esse artifício retórico de fazer pergunta. Você não sabe disso, não? Não foi ensinado para vocês isso, não? Sabe? Então ele está fazendo, apesar de serem verdades espirituais, ele está fazendo aqui um apelo para as mentes, para as consciências daqueles homens. E ele começa, né? Quando algum de vocês... Quem são esses alguns de vocês? Obviamente, algum de vocês é aqueles leitores da carta. Ou seja, quem eram os leitores? Os crentes da igreja de Corinto. Então, um cristão, né, para quem a carta foi endereçada. E quando ele fala algum de vocês, está claro que ele não está lidando com um caso específico. Ele está lidando com a igreja como um todo, uma regra geral. Um princípio universal para a igreja de Cristo. Quando algum de vocês o quê? Tem uma questão. O que é uma questão? Um com o outro? Uma disputa pessoal. Tá? Uma disputa, uma questão que envolve... que saiu do ponto, que não dá mais para ser conciliada, uma pessoa com outra, e necessita de um mediador, de um terceiro, um juiz, ou talvez até mais gente. Quando isso acontece, não é? Normalmente a pessoa que se sentiu ofendida, ele busca a reparação. Ele faz uma acusação e pede para que alguém julgue a causa, tá bom? E essa questão é contra outro, tá? Que obviamente aqui é um irmão em Cristo. Quando algum de vocês tem uma questão contra outro, esse outro também é um leitor. Inclusive, alguém poderia pensar, será que não é alguém de fora? Não é. Tá? A própria construção do texto indica isso. Eu trouxe até uma citação de João Calvino,
dessa passagem, né? Se alguém, Calvino escreve, se alguém tem uma disputa com o irmão, detalhe, viu, irmãos? Calvino era um juiz de direito, tá? Sua formação original, antes de ser um teólogo, ele era um magistrado, tá? Se alguém tem uma disputa com o irmão, esta deve ser resolvida perante juízes crentes e não perante incrédulos. Se porventura alguém deseja saber o porquê, já disse que a razão é porque o evangelho cai em descrédito e o nome de Cristo é exposto, por assim dizer, ao escárnio dos ímpios. Pois os ímpios, inspirados por Satanás, se acham em constante alerta, ávidos pela oportunidade de descobrirem algo no ensino religioso que possa conduzir à falsa interpretação. Mas quando os crentes lhes revelam os detalhes de suas disputas, parecem estar lhes oferecendo quase intencionalmente uma oportunidade de ouro para a calúnia. Pode-se apresentar uma segunda razão, ou seja, tornamos nossos irmãos desprezíveis quando nos dispomos a sujeitá-los às decisões dos incrédulos. Olha que coisa, que reflexão incrível. Calvino, simplificando o que ele disse, ele diz, olha, os ímpios eles já vivem doidos à procura de achar uma falha na igreja. Aí você chega e dá assim, olha, eu tenho uma briga com meu irmão e dá pra ele aqui, julgue minha causa. Você já tá dizendo, tá dando a arma pra ele, você já apresenta pra ele aqui, a igreja é cheia de falha. E mais, quando você faz isso com um irmão seu, ainda que este mereça, você está desprezando, dizendo assim, ele vale nada. Aquele por quem Cristo morreu, ainda que ele realmente seja um pecador, eu desprezo o amor que Cristo teve por ele. E eu agora o entrego a um tribunal ímpio, quando nem mesmo Cristo nos entregou ao tribunal de Deus. Vamos chegar lá. Vou chegar lá. Tá, vou chegar lá. Então, quando algum de vocês tem uma questão contra outro, como se atreve a submeter isso a juízo diante dos injustos e não diante dos santos? Então, esse é um motivo de grande vergonha para o Evangelho de Cristo, né? Lembre da justiça de Cristo. Lembre do seu amor, da sua perfeita lei, que ele veio cumprir, né? Que ele morreu para pagar a nossa pena, que ele foi até o fim da sentença em nosso lugar, para que a gente pudesse nascer de novo, viver, e agora nós entregamos os nossos irmãos a um tribunal externo. Não é estranho? É incompatível com o Evangelho. Tá? Quando você confronta isso com o litígio, você vê que é incompatível com o Evangelho. Fazer isso não passa de atrevimento e falta de amor por Cristo e pela Igreja de Deus. Observe o contraste. Como se atreve a submeter isso a juízo diante dos injustos e não diante dos santos? Veja, Paulo não está dizendo, deixa para lá simplesmente. Não. Se for um caso que deve ser levado, que seja. Contudo, leve para os santos julgarem. Porque os santos são santos. Que são crentes, tá, irmãos? Não é gente que solta poder pela mão. E não injustos. Que aí você envergonha o evangelho, você envergonha a igreja. Aí sim, eu sei o que é que você está se perguntando. Um cristão pode acionar a justiça? Então, Paulo está dizendo então que um crente não pode acionar a justiça? Óbvio que o cristão pode acionar a justiça. O que ele não deve fazer é contra questões entre irmãos, contra irmãos. A não ser que algo extrapole o domínio da igreja. E sim, o que é que extrapola o domínio da igreja? Crime. Mas também não é qualquer... Como assim não é qualquer crime? Peraí, irmãos, vamos lá. Existem crimes que, obviamente, a igreja não tem condição de julgar. Um óbvio, homicídio. Um irmão não pode matar o outro e a gente diz, não, a gente vai disciplinar ele aqui. Não, isso é óbvio que existe uma lei civil que rege esse caso. Contudo, existem crimes que a lei acabou por ter que tipificar como crime por causa da incidência muito grande no mundo, que para a Igreja de Cristo, pela sabedoria do Evangelho, a gente deve saber que não é um crime para isso. Meu irmão, o irmão lhe caluniou. É bem, foi uma calúnia, foi muito sério que ele disse, mas enfim, é um irmão. Aí você chama, infeliz, leva ele para frente da igreja, né? Para que a igreja julgue, exerça a disciplina. Mas e se não resolver? Aí a gente vai descobrir mais na frente que a gente tem que sofrer o dano. Imagine que vergonha pro evangelho. Você chega diante do juiz ímpio, um juiz aí que um dia prendeu
os pais de duas crianças porque ensinava em casa. Ensinava melhor que qualquer colégio público e particular que a gente imagina aqui na nossa região. Um infeliz que está comprometido com a ideologia satânica. Aí você leva um crente para ser julgado. Qual é o motivo? Não, porque ele me caluniou. Você está dizendo assim, toma aqui, ó, blasfêmia agora da igreja, por quem Cristo morreu. Isso diminui a culpa do irmão caluniado? Não. Ele pecou e ele precisa se arrepender seriamente. Contudo, existe crime e crime. Né? A gente não pode comparar estupro, homicídio, atos de corrupção grandiosos com calúnia, com difamação dentro da igreja. Quem sabe dá para passar, dá para dar outra face, né? Então é uma questão de sabedoria, irmãos, tá? Jamais a igreja, por exemplo, não, caso de pedofilia, a gente vai tratar aquele. Não, isso aí é óbvio que não. A igreja tem que remeter aos tribunais que são aptos para exercer isso. Né? Então, até quando se trata de litígios contra ímpios, até contra ímpios, irmãos, o crente deve continuar sendo um cristão. E observar, como lembra o comentarista, né, Simon Kistemaker, ele deve observar o crente a lei áurea do reino de Deus. Façam aos outros o mesmo que vocês querem que eles façam a vocês. Paulo, em outras palavras, vai dizer, quando você trata bem uma pessoa que só lhe fez mal e você devolve com amor e não paga o mal com o mal, é como se você amontoasse brasas vivas na cabeça do indivíduo. Não é? Então, isso é motivo de honra a Deus. Lembre de Cristo quando estava sendo morto na cruz. Ele não amaldiçoou os seus algozes, pelo contrário. Ele disse o quê? Pai, perdoa-lhes, que eles não sabem o que fazem. Estou dizendo que isso é fácil não, irmãos. Isso é muito difícil. Mas é o princípio bíblico. Né? E graças a Deus o Senhor é quem nos dá o poder não é nosso. Então, nós temos que saber disso. Esses breves esclarecimentos. O crente pode sim entrar com o processo, usar tudo isso, contudo, de forma sábia, tá? Sempre, obviamente, pedindo conselho da igreja, tudo mais, para que a gente não caia. Eu já vi cada coisa que os irmãos, eu posso processar, fulano falou mal de mim, tá me queimando, pelo amor de Deus. Olha a Bíblia, né? Se acalmar. Deixa eu dar um breve testemunho, eu não sou muito de fazer isso não, mas esse tema específico, ele é propício. Os irmãos sabem que antes da nosso trabalho inicial, eu já fui de outra igreja, né? De outras igrejas, na verdade, porque eu não sou daqui de Serrinha. Mas aí, em um determinado período, que eu já era líder da igreja, né? Um presbítero da igreja, eu passei a lutar contra algumas coisas que eu via como errado. Quando eu digo assim, passei a lutar, é denunciar algumas coisas que eu via como errado mesmo, dentro da igreja. Não é lutar, brigar, literalmente, não. A gente, pela jovialidade, né, a impetuosidade de um jovem, a transição, né, dos 20 e pouquinhos para os 30 faz a gente já mudar um pouquinho. Eu acho que não tanto, mas faz a gente mudar um pouquinho. Quando a gente vai avançando um pouquinho mais, a gente descobre que existiam meios melhores de fazer algumas coisas, mais sábios, né, mas ainda assim, irmãos, eu estava nessa igreja lutando por uma coisa justa. Algumas coisas justas que estavam acontecendo muito, muito erradas mesmo. Não só doutrinariamente, mas até em questão de pecado. E aconteceu que isso foi de um incômodo muito grande, porque eu, como um líder, eu tinha o direito de pedir, e é uma igreja de uma instituição antiquíssima, que tem toda uma indumentária institucional, que nos dá direito até de pedir, olha, um afastamento de um pastor, uma troca, uma substituição, quando a coisa está muito séria. E aqueles que até pouco tempo eram irmãos muito queridos, não é? Porque a divergência nunca foi pessoal, mas sempre em pontos que o evangelho nos constrange a obedecer, passaram a inventar histórias
muito cabulosas. E eram cabulosas de um nível que me fez praticamente adoecer. Talvez eu tenha adoecido um pouquinho. E aí, foi muito sério isso. Foi um processo muito grande, porque como eu estava entrando com um processo interno, né, na igreja, a igreja tem uma estrutura até enjoadinha, sabe? Coisas que não deveriam ser assim, deviam ser mais fáceis dentro do povo de Deus. E como eu já estava entrando nesse processo, pedindo algumas mudanças fundamentais, que a própria Constituição da igreja me apoiava em tudo isso, não era nada um capricho, né, mas uma verdade institucional que outras instâncias reconheciam, inclusive, o incômodo foi grande, né, na minha parte, né? Eu incomodei muita gente e essas pessoas começaram a inventar histórias que, se eu não tivesse, claro, Deus antes de tudo, mas apoio de pessoas que nos amam, né? Raquel sempre comigo, a irmã Ilza, Gabriel também, sempre presentes, e outras tantas pessoas, eram muita gente. Eu tinha endoidado, eu acho, na época. Inventaram, irmãos, coisas que tipificam-se crime, tá? Coisas muito sérias, muito graves. E eu lembro que em um determinado momento, isso me dava o direito de entrar na justiça, tá? Eu cheguei ainda a conversar com um amigo advogado na época, mas foi Pedro. E ele disse: olha, isso aqui dá um processo muito sério, coisa seríssima. E pela bondade de Deus eu não fiz. Não é porque eu era melhor, não, porque o desejo do meu coração era, já tinha sofrido tanto, que era fazer as outras pessoas pagarem, não é? Mas pela bondade de Deus, ele não permitiu, ele, não sei, ele tirou do coração esse desejo, não é? Porque às vezes nós temos que sofrer o dano. Vocês não têm noção tanto disso. E depois eu entendi que isso tudo fazia parte também desse propósito, né? Para que estivéssemos aqui hoje também. A coisa mais a coisa mais leve que eu ouvi, a mais leve, eu como todo tatuado, né, motociclista na época, esse menino é satanista. Olha a roupa que esse menino usa. Uma moto dessa, um anel de caveira. Essa foi a coisa mais leve que eu ouvi. Por aí vocês tiram, tá? Então, irmãos, a gente não deve fazer isso. Levar um tribunal. Ainda que eu reconheça que algumas dessas pessoas que lidaram comigo não são cristãos verdadeiros, não são mesmo. E não é porque eu acho que eu tenho o prazer de dizer não são cristãos, não são, porque a vida prática demonstra isso, tá? Ainda que não seja a igreja como sendo parte da igreja, não é? E Cristo, cabeça da igreja, seria envergonhado num tribunal. Então isso não deveria ser feito. Isso não deveria acontecer. E não é porque eu tinha me tornado uma pessoa mais virtuosa, melhor que outros. Então somente porque a graça de Deus nos sustenta em meio à dor, não é? E depois eu ouvi algumas palavras, um pastor da mesma denominação que me auxiliava em todo o tempo, meu pastor por muito tempo, ele dizia que era Deus preparando, né, meu lombo, que o lombo de um ministro do evangelho, não é? Tem que ser igual ao lombo de um rinoceronte, né? Cascudo para aguentar muita pancada. Eu lembro, inclusive, que na minha ordenação, a primeira, né? Uma das pessoas que me ordenou, ele chegou para mim e para outro rapaz que ia se ordenar também e perguntou: vocês estão prontos para deixar de ser pedra? Que pedra todo mundo atira, né? Agora vocês vão ser a vidraça para receber as pedradas. Eu disse que estava pronto, mas não estava não. Eu não sabia não que não estava não. Eu só não sabia, não foi porque eu menti não. Eu achava que estava. Enfim, é muito sério essas coisas e nós temos que ter cuidado para não envergonhar o nome de Cristo. E o Senhor, Ele nos sustenta em todo tempo. Ele é bom, Ele nos apresenta a sua misericórdia de uma maneira que a gente nem imagina, de tantas maneiras que a gente nem imagina, porque Ele continua sendo bom, Ele continua sendo
fiel, justo, benigno, não é? E nós temos que confiar no seu amor. Então, sofreu dano, a gente vai chegar nessa parte. Não hoje, mas mais adiante, sofreu dano. Às vezes, muitas vezes, na verdade, é a regra na vida cristã. Não é legal na hora, tá? Mas o Senhor apresenta futuramente os frutos da sua bênção, da sua misericórdia. Os irmãos não sabem, pouca gente conhece, mas já tem tempo isso já. O indivíduo que mais me ofendeu, ele chegou a visitar a igreja, cultuou com a gente um dia, né? Veio, cultuou, depois foi embora. Não sei se para curiar, não sei se... Mas que Deus tenha misericórdia e, de fato, que tenha se arrependido dos pecados. Então, Paulo ele faz essa pergunta, né? Eu vou só até o versículo 3, tá, irmãos? Vou ser bem breve, tá? Já acabando. Não tem sábios entre os coríntios? Veja, isso é uma ofensa grandiosa, né? Porque mais aquele povo se julgava era em sua própria sabedoria. E agora Paulo ele começa a fazer algumas perguntas que magoam, né? Ou vocês não sabem que os santos hão de julgar o mundo? Vocês não sabem disso, não? Que vai julgar o mundo são os santos, ou seja, a igreja. Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? Não é? Então nós devemos ser competentes para julgar as coisas do dia a dia. Paulo fala de coisas que acontecerá no escatom. Que é escatom? O tempo final. Daí que vem a escatologia, né? O momento final. E essas coisas que vão acontecer são essas. Vocês devem saber que os santos vão julgar o mundo. Não é? Olha, então tem uma coisa incompatível. Porque se nós que somos a igreja vamos julgar o mundo, qual a lógica de agora, nesse presente momento, o mundo sendo mau e ímpio, eu levar causas para o mundo julgar da igreja? Eu estou invertendo uma ordem que Deus estabeleceu contrária. Se nós vamos julgar o mundo não pode julgar a igreja agora. É totalmente incompatível. Não é? Então, o argumento de Paulo para apresentar a loucura dos coríntios é constituído de algumas coisas, né? Que a gente percebe, né? Algumas estruturas. Primeiro, perguntas retóricas, ele faz várias. Segundo, ironia, ele também é irônico em alguns momentos, né? Coisa que vocês não sabem, vocês deviam saber. E ele usa aqui o que nós chamamos de o argumento do maior para o menor. Essa é uma estrutura clássica também. Se vocês vão julgar o mundo, o argumento maior, é óbvio que vocês devem julgar também as coisas pequenas, o menor. Do maior para o menor. Se o maior acontece, então o menor obrigatoriamente tem que acontecer. Tá? Então, por 3 vezes, Paulo fere o orgulho deles, né, ao questionar a sabedoria da qual tanto eles se vangloriavam. Vocês não sabem? Se você contar aí nesse parágrafo, você vai ver que 3 vezes ele faz isso. Vocês não sabem? Vocês não sabem? Será? E ainda pergunta, será que não existe um sábio entre vocês? Deixa eu falar. Bom, pergunta difícil. Como nós vamos julgar o mundo? Acredito que não é que nós necessariamente vamos sentar na cadeira do juiz com o martelinho, né, de bater o martelo. Mas que seremos o padrão do exemplo. Olha, a graça lhes foi oferecida, eles receberam, vocês não. Não como merecimento, mas como responsabilidade. Não é? Também, isso. Então, de alguma forma, estaremos presentes no tribunal. Agora, como exatamente é muito difícil de responder. Crentes é crente. Santos é sinônimo de crente. Santo é porque a igreja católica usa santo de um sentido diferente, né? Mas o santo na Bíblia é aquele por quem Cristo morreu. Ele santificou, né? O significado. Ele separou para si. Santo é isso, né? Separado. Que é hagios, né? No original. Então não é alguém que tem um poder especial. É somente aquele que todos nós somos santos, tá, irmãos? Não, o julgamento, Paulo está falando do julgamento não agora. Paulo está falando que nós vamos julgar o mundo no final. Estaremos no juízo final de alguma forma, como é. Claro que a nossa vida aqui é uma parte disso, do que se concretizará lá na eternidade. Mas aqui o Paulo está falando do juízo do escatom. Nós vamos julgar o mundo.
Ele está remetendo aqui ao juízo final, tá? É isso que eu estou dizendo. A gente não vai sentar no lugar de Deus com martelo, não. O juiz do universo é Deus. Mas, de algum modo, participaremos, seja com um exemplo do que vivemos, né? Retrocedendo, né, para o passado, ou seja, de alguma forma, atestando o juízo de Deus. Mas nós estaremos presentes nesse juízo. E não só nisso, tá? Paulo vai além. Então, esse é o argumento do maior, né? Se os santos, os crentes vão julgar o mundo, como pode eles necessitarem agora desse mundo caído para julgar coisas pequenas, coisas menores, que nem se comparam com o juízo eterno do qual a Igreja de Cristo participará como juíza desse mundo, né? Eu acho que essa questão deles não julgar, porque eles se achavam muito, né? Eles estavam muito... Existem dois pontos, né? Esse de não julgar, que eles achavam muito orgulhosos, é no caso do imoral, né? Que era uma coisa que não era uma ofensa, um litígio contra alguém. Era uma coisa imoral que ele estava praticando. Porque é possível, né, você praticar uma imoralidade sem ser uma ofensa contra uma pessoa propriamente, que era o caso dele, né? Porque possivelmente o pai tinha morrido e ele estava vivendo uma imoralidade ali. Ele não estava ofendendo o indivíduo, fraudando ninguém, roubando ninguém, né? Então a igreja já deveria fazer isso. Eles não estavam fazendo por orgulho. Só que aqui Paulo vai além, a coisa é pior. Quando dois irmãos têm um problema um com o outro, eles não estavam resolvendo na igreja. Eles estavam levando para um tribunal externo julgar. Então aí já não é só um problema de orgulho. Aí é um problema de falta de sabedoria, é um problema de falta de amor pelo irmão. Né? Veja como isso reverbera, né, com tantas outras questões. Eu acho que não era nem isso. Eu acho que a questão era que eles constituíam tribunais externos dependendo do indivíduo. Veja, a gente vai chegar nessa parte das classes sociais ainda, que a igreja de Corinto era muito ampla, né? Tinha de escravo a gente rico. E possivelmente alguns se valiam da sua posição, do seu status fora, pelo dinheiro, e levavam para alguns tribunais específicos. Essa possibilidade, entendeu? Então, até porque às vezes as coisas eram coisas do comércio. Eles não julgavam coisas religiosas, então estavam levando para um tribunal que já fazia isso ordinariamente. Entendeu? Então não era só porque eles refletiam, não, eu acho que isso aqui não. É porque eles já queriam resolver logo a causa, não estavam nem aí, não se preocupava se isso ia causar um dano à igreja, não se preocupava se isso ia causar um dano aos irmãos, à fé, ao próprio irmão que eles estavam entrando em litígio. Tá? Então não era nem porque eles pensavam necessariamente, não vou ofender a igreja, eles não prestam, eles não sabem. Não era nem isso. Era sua obstinação mesmo, orgulhosa, por querer vaidosamente aquilo que tanto almejava, né? Que era a vitória no tribunal. A gente pensa que hoje, em nossos dias, é difícil isso acontecer. Oxi! Eu estava aqui lembrando de uma situação tão absurda. Uma senhora de uma igreja que eu conheço, ela não só processou o irmão na fé, como o irmão na fé era o próprio irmão de sangue dela. Pois é. Eu fico assim me perguntando quão doloroso foi para ele receber aquele processo, uma causa trabalhística ainda. Tem demais, irmãos. Tem demais. Assim, muito injusto, muito injusto. Fico pensando como foi para aquele irmão. Por sinal, ele é um líder também. Pronto, o pai de Raquelzinha, ele foi processado por uma irmã de sangue que é irmã da igreja. E ele pagou ali um dano, um valor alto, né? Injusto para a gente que conhece o contexto. Mas eu imagino quão doloroso, gente. É você não se colocar no lugar do outro, pensar assim, eu estou deixando um dos princípios, que é amar o próximo como a mim mesmo. Porque se você ama como a você mesmo, como você faz isso? Só porque tem uma lei que te ampara e diz que você tem direito, né? E a lei de Deus? Isso. Contrapõe isso. Calvino, ele fala sobre isso também. Ele fala que, e lembra, Calvino, ele era um jurista, né? Ele era um magistrado, ele disse que a maioria das causas, ele escreve, né? Isso no passado. As pessoas, elas não estão nem aí para a fé, elas só querem alimentar a ganância, a vaidade, o orgulho, né? Querem vencer. Elas querem vencer. Elas não estão nem aí se vão causar dano a alguém, se vão machucar, se vão ferir. Elas querem vencer. Isso. Então, a igreja ela deve ter a competência e a sabedoria para julgar causas pontuais. Então, Paulo deixa claro, é completa vergonha recorrer a um tribunal ímpio para julgar
causas entre cristãos, tá? O nome santo de Deus certamente é blasfemado entre os gentios, entre os pagãos, por causa destas coisas. Então, 2 pontos são centrais aqui. A igreja deve ter sabedoria, coisa que eles não tinham, mesmo julgando-se ter, os coríntios, né? E a igreja deve ter autoridade para julgar. E tem, porque Cristo deu essa autoridade, que é o princípio das chaves. O que ligarem na terra terá sido ligado nos céus, o que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Falta exercer este princípio com sabedoria e com diligência. Porque apesar de você ter o poder de exercer, você também tem o dever de exercer. É um dever da igreja, não é só o poder. E aí, no versículo 3, é uma repetição intensificada deste mesmo argumento. Observe, é a mesma estrutura de argumento, ele só intensifica. Por acaso vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Né? Os anjos que ele fala isso, Os anjos caídos, exatamente. Então esse é o final do argumento, né? Então, é o mesmo, só que intensificado. Então nós vamos julgar não somente o mundo, mas também os anjos, né? Os anjos caídos, né? Que se corromperam, que se desviaram. E não há Alguém às vezes pergunta, tem como um anjo se arrepender, Satanás se arrepender? Não, irmão. Não tem por vários motivos. Porque, primeiro, o arrependimento não é uma coisa meramente intelectual. Arrependimento é questão de graça, tá? É uma capacitação do Espírito Santo que Deus dá. E essa capacitação não foi oferecida a nenhum outro tipo de ser criado, a não ser aos homens. É tanto que Jesus ele não se tornou um anjo para morrer como um anjo. Ele se torna um homem, assume a forma humana para nos substituir vicariamente. Então, a possibilidade de arrependimento, perdão e graça é dado somente aos homens, tá bem? Que fique claro, a obra de Cristo substitutiva o transforma, o faz ele assumir a natureza humana, não a natureza angelical. Então, nós vamos julgar até os anjos. E se vamos... Oi? Mas não se arrepende, é isso. Não, é isso que eu estou dizendo. Não, impossível. É isso porque o arrependimento não é uma questão intelectual, nem sentimental. Arrependimento é um fruto do Espírito Santo. Se o Espírito Santo não habita neles, então não existirá arrependimento. Entendeu? Ele pode ter remorso. Temor. Temem. Lembra não quando Jesus vai expulsar alguns demônios? Já chegou a hora. Então deixa a gente ir para aqueles porcos ali. Não é possível, já chegou a hora. Já chegou a hora. Os demônios se satisfazendo, né? Possuindo o povo e eles se desesperam quando vem Cristo. Não acredito, já tão rápido, a nossa alegria já vai acabar. Né? Isso justifica, no caso, né? Com pessoas que cometem crimes, erros e que não se arrependem. É justamente por isso, né? Porque não é a consciência. Isso. Não é não é remorso, arrependimento. remorso, porque aquela pessoa que teve, né? Fez aquele ato e ela não tem, né? Espírito Santo. Então, por isso que ela, né? Então entendam de uma forma, apesar do arrependimento ser algo que a gente expressa no nosso dia a dia, na nossa vida prática, vamos falar isso na EBD, tá? O tema da nossa escola bíblica também, arrependimento. Mudança, né? A consequência do arrependimento, que é a mudança, né? Apesar de se apresentar de forma prática como uma mudança de procedimento, o arrependimento, irmãos, é antes de tudo um milagre, tá? Então, cremos sim em milagre, o arrependimento é uma prova disso. O pecador se arrepender e mudar é um milagre. Transformar-se em outra pessoa é um milagre, tá bom? Então, se vamos fazer tudo isso, por que não vamos julgar as coisas pequenas da vida, as coisas triviais? Cristo nos deu a chave do reino e a sabedoria da cruz para isso. Observe, esse tema ele não tem tanta teologia, né? É mais Paulo vai dizendo, não tem aquela coisa que a gente esmiuça, olha essa palavra, não sei. Esse tema, agora sim, esse capítulo, esse parágrafo, ele também não é fácil. Existe muita disputa na questão da tradução dele. Porque, eu lembro aos irmãos, quando eles escreviam no passado, no grego antigo, não tinha pontuação. Não existia nem a separação de uma palavra para outra, era tudo junto, irmãos. Não existia nem letra maiúscula, era tudo maiúsculo. Então imagina um texto corrido, sem espaço nenhum, tudo maiúsculo. Como descobrir, então, que Paulo não está sendo... ele não está falando aqui no acusativo, por exemplo, ou no lugar de uma interrogação aí não é um ponto final. Como a gente sabe disso? Não é? Por causa da estrutura toda, né?
Então, há algumas disputas de algumas dessas perguntas que são colocadas aqui como interrogação, que deveriam, alguém vai dizer, não, deveria ser ponto final, mas a nossa tradução está bem, acredito, excelente quanto a isso, né? Correta, tá bom? Mais adiante, por exemplo, quando você vai ver o argumento dos Coríntios, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Quem nunca ouviu essa frase como uma coisa só? Isso é um problema de tradução, né? Porque quando Paulo fala assim, tudo me é lícito, Paulo está dizendo assim, isso é o que vocês dizem, tudo me é lícito, deveria estar entre aspas. Mas não existia as aspas no texto original, não tinha esse artifício. Aí Paulo diz, mas nem tudo me convém. Opa, então não é a mesma coisa. É o que vocês dizem e o que eu rebato acerca dessa verdade. Então, muita gente usa como se fosse uma coisa só, uma verdade só, né? Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então tem uma diferença substancial quando a gente entende que deveria colocar-se algumas pontuações, porque no original não existiam essas pontuações, mas o sentido do texto era esse, né? Então a gente tem pelo menos essa estrutura em paralelo aí, AB, a linha, B linha, né? Que ficaria assim. A, ou vocês não sabem que os santos vão julgar o mundo. Observe lá o a linha, o A com apóstrofo, né? Por acaso vocês não sabem que havemos de julgar os próprios anjos? Observe que é o mesmo argumento. E a parte B e B linha também é o mesmo argumento. Ora, se o mundo deverá ser julgado por vocês, será que vocês não são competentes para julgar as coisas mínimas? A B linha, quanto mais as coisas desta vida, né? Então essa é uma questão de paralelismo. Os dois versículos eles dizem a mesma coisa, numa estrutura de paralelismo antigo, porém com uma intensificação do argumento do maior para o menor. Se você julga o mundo, julgam as coisas dessa vida. Se você julga os anjos, julgam as coisas dessa vida. É intensificado e a estrutura do argumento é continuada. Isso é a beleza de estudar a gramática e as estruturas dos textos bíblicos, dos textos antigos. Paulo tem outras estruturas que ele usa também, como o quiasmo, que é bem interessante. Tá bem, irmãos? Perguntas? Mário, não querendo entrar no assunto que você deu seu testemunho, mas houve resposta sua? Apenas Estavam falando coisa de você? apenas internamente na igreja. Nunca externamente. Você, não que seja isso, mas você aceitava as coisas assim? Não, isso me incomoda. Jamais. Tipo, não, você ficava calado. Ah, é porque não eram coisas assim, eram coisas que eram ditas, a gente sabia depois, entendeu? Não era tão assim na minha frente, não. Ele tá rindo à toa, mas Na época eu não ri, não. Eu não sei se é errado isso, mas eu não ficaria calado, eu respondi. Ei, Não, houve algumas tentativas de resposta, mas sempre a igreja que eu era membro, né? Líder, inclusive, tem toda uma estrutura jurídica bem definida, então tinha todo um artimanha, toda uma coisa processual bem enjoada. Fazia tudo isso, mas assim. acredito que você tenha perdoado todo mundo, Ah, sim. mas como é que fica a relação? Não existe a relação, até porque não tem esse contato mais, né? Mas, da minha parte, eu não penso em fazer nada. Além de. Não tem, né? dizer que o cidadão veio visitar a igreja aqui. Foi bem recebido até então. Até que eu saiba, foi bem recebido. Você não estava no dia, mas Tava. Quem não tava eram vocês. Isso é um aprendizado pra mim, sabe? Porque eu Não, é não difícil. sabia como agir. Não, na hora a gente não sabe como agir, não. A gente tem que orar. Eu acho que assim, até Mário falaria dentro do que está se defendendo, mas não com o intuito De levar um tribunal, né? Tem uma questão de até uma inverdade que você está falando aí, você tem direito de falar. Isso. É verdade. E era uma verdade de que tipificava crime, né? Então, assim, era o que causava calúnia, difamação, né? Era um crime. Então, eu tinha esse direito legal de fazê-lo. E, confesso, eu pensei em fazê-lo. A gente pensa no sofrimento, mas não faz, né? Eu respondi comigo, falaria outra coisa. Mas é isso, a questão da misericórdia de Deus, da graça de Deus e também dos papéis, né, que somos chamados para exercer. Tudo tem um propósito e um momento certo também de acontecer, né? Você, por estar já compartilhou,
Você não poderia ser ríspido, por exemplo. Isso aí. Na verdade, ninguém tem esse direito, né? Mas é porque é muita acusação. Sim, sim. Tem a Barato de ficar ouvindo. isso, é muito. Você está pensando mais na questão emocional, né? De ficar incomodado a ponto de explodir, né? Claro, a gente tem que ter o maior cuidado quanto a isso. É uma situação complicada. Tipo assim, se fosse agora. Agora é uma situação que, porque você querendo ou não, você tem sua igreja agora aí, acabaria entrando em outra seara. Mas Acabaria, de certa forma, também, para as pessoas que estavam aqui, iriam ficar. Sim, é complexo, né? É complexo. Na verdade, todo caso é muito complexo, né? São vários casos complexos. Tem todo tipo de situação que pode envolver litígio e que isso pode causar danos à vida da pessoa, às vezes de forma irreparável, tá? Mas aí volta-se à questão daquilo que é competência da igreja de julgar e daquilo que é competência dos tribunais externos, né? Como não é um crime como homicídio que foge da nossa capacidade, ainda assim, e eu não estou dizendo que isso é fácil, irmãos, só estou dizendo que é o que a Bíblia nos ensina. Vocês devem sofrer o dano, né? Que Paulo vai dizer lá no versículo... aqui. Versículo 7, né? Por que não preferem sofrer a injustiça? E olha que quem disse isso foi Paulo, que sofreu injustiças demais, inclusive. Oi? Fala também, né? Fala também. Isso. Aquele princípio, né, da dar a outra face. Se um irmão, ou se um inimigo, né, ele chamar para andar 1 milha, ande com ele 2, né? Esse mesmo princípio, está tipificado aqui. Todo mundo tem, né, desafios, assim. É. Eu não tenho, assim, dentro da família, né, pessoas difíceis, sabe? E aí eu falo, meu Deus, Senhor, me ajuda a aprender a lidar, porque ele me incomodava tanto que eu externalizava, então eu acabava falando para aquela pessoa, ficava ali remoendo, porque aquilo me machucava. E atitudes, assim, pequenas atitudes. Então, assim, aí eu sempre fico, meu Deus, porque não é fácil você aprender a lidar É verdade. e não levar para o coração, né? Não ficar ali e porque tem que conviver, de certa forma, porque às vezes tem pessoas que não é da igreja, né? Assim, a pessoa que você consegue se afastar. Você não vai ficar chateado, não vai coração, mas você não tem uma obrigação de conviver. Exatamente. Mas a partir do momento que você tem... É bem mais difícil, bem mais difícil. E eu tenho outra pergunta, em relação a esse texto de demoniados, né? Sim. Na verdade, assim, é um contexto mesmo real. Eu tenho uma filha, ela tem 12 anos. E o avô dela, o avô paterno, ele tinha terreiro, tal, Sim. E aí, quando ele faleceu, aí ele pediu perdão para os pais dela. E logo depois que ele faleceu, ela, a criança, começou a manifestar. Sim. Mesmo assim, coisa bem séria. Sim. E aí a família é muito católica. A mãe é muito católica. Aí o pessoal da igreja tá lá todos os dias, porque 12 anos. E aí quando eu contei isso pra Ciro, porque assim, eu já tô nesse início ainda na caminhada de leitura, então tem coisas na Bíblia que eu leio e eu não entendo. Então precisa realmente do estudo, né? Porque pronto, só te entendo. Sim. E eu falei pra ele que ele não acredita nessas coisas. Cético, né? Aí ele falou assim, mas se a gente tem um livre-arbítrio, como é que ela é uma criança, como é que... Aí que tá. Ela não teve escolha, ela não teve livre-arbítrio. Então, ele me pegou porque eu não soube. Então, mas aí que tá. Não existe livre-arbítrio nesse aspecto. E as pessoas que estão sem Cristo, elas estão à mercê do diabo. E pense nisso. Dá uma legalidade. Não só dá uma legalidade, ela está à mercê. A pessoa não dá legalidade, não. Quem está sem Cristo... Porque ele falou assim, como é que... Porque assim, aí outro... E aí, ela tava tão assim, que eles procuraram, e aí, pra fazer exorcismo, né? Exorcismo. A Igreja Católica faz exorcismo. Não, é muito difícil. Tipo assim, são poucos padres que fazem. Que tem uma especialização nessa área. Aí, ela teve
enfim. Que era espiritual e não físico. Isso. Eu tô com frio, eu tô assim que eu tô no tremendo. E aí eles foram para Salvador. E lá, esse padre que fez, disse que vai ficar fazendo várias Sessões. sessões. Aí disse que ele consagrou a menina ainda dentro do ventre da mãe. Foi. Aí quando eu falei isso, né, por algum motivo, mas assim, ele tinha um carinho com a menina, um amor, que era a única neta, era a maior Sim. coisa. Então assim, não entende muito essa questão, né? É porque ele entendia que isso era o certo, né? Que isso era uma coisa da vida. É. E aí isso me falou assim, mas como assim? Ela é uma criança, ela ainda nem tinha nascido. Pronto. A sua pergunta é excelente. E aí eu falei assim, eu não sei. É. Eu vou perguntar. Sabe qual é a resposta para isso? Eu vou fazer uma resposta com uma pergunta. Não me entenda como rude, viu? É só uma pergunta pra gente refletir. Você acha que o diabo é ético ao pensar em criança? O diabo é a criatura mais desprezível. Eu ia dizer diabólica, mas ele é o próprio diabo, né? Que existe. Não tá nem aí pra criança, pra bebê. Ele é mau. Na verdade, hoje a gente vê até mais coisas em relação à criança, porque, assim, poxa, um inocente, como é que Exatamente. Esse caso dela, Mário, também, nessa situação aí, são casos de oferenda, de pacto. Sim, são pactos, é. Isso, eles estão à mercê, né? Eles estão à mercê, entregues a Satanás. Literalmente ele está entregue aos domínios de Satanás. É. Pacto ali, uma dívida que tem com Satanás, e isso aí pode até arrancar a vida da pessoa. E aí ela não vai mais pra escola. Aí, assim, eu sou madrinha, né? Porque na época eu batizei ela, que era da igreja. Sim. E eu preciso ir lá, né, visitar. E eu fiquei com medinho, assim, falou a verdade. Eu falei assim, não, Deus, tá comigo. Mas no momento que eu fui, que eu tive lá, né? Fui com minha mãe. O pessoal da igreja foi lá pesca todos os dias. Eles vão lá. Nós fomos mais ou menos umas 5h30 até 6 horas. Disse que é mais cedo, no horário mais cedo. E quando eu cheguei, ela estava bem tranquila, levei um presentinho, tinha sido aniversário, né? Mas enfim, É. Só Cristo, minha irmã. Só Cristo. Não E aí tem. o que acontece? A família é muito católica. Então, assim, você entra na casa, hoje eu entendo, né? A gente não entendia. Mas tem lá imagem da Sim. senhora, É. tem lá aquele que pisa na. Acho que é ele, eu não lembro. Assim, sabe? Isso. Porque aquelas pessoas ali creem que aquilo ali não é o certo. Meu irmão, meu avô tem tudo isso aí. Exatamente. Então, o que essa família precisa, assim como todo mundo, é Cristo. Aquele que não está em Cristo, ele está à mercê. Está à mercê do diabo. E quanto ao livre-arbítrio, é bem simples. Nesse sentido, não tem. São escravas do pecado. Né? E ele não se torna escravo quando fica grande, adulto, dona de si, não. O ser humano está sim nesta condição terrível e o diabo é sujo e mau. Ele não está nem aí se é um bebê, se é uma criança, se é um idoso. E você acha que existe essa questão hereditária? Não existe maldição hereditária, não. O que existe é que é uma família à mercê do diabo. Os pais teriam que ter a consciência É. de serem nova criatura, serem libertos, mas É toda uma família, entendeu? Não é sobre hereditariedade, é uma família que está à mercê. Até domingo, até eu ia conversar contigo, só que o horário não. Mas saiba, Cristo é poderoso e ore por isso, e devemos orar por isso, para que Ele liberte ela. Ele pode fazer, né? Ele pode fazer. Uma vez a gente vai estar fazendo isso aqui, tipo, debate da permissão dele, para ela dar um testemunho lá na frente, né? Sim. Quantas pessoas. Mas claro, devemos fazer nosso papel, né? Devemos fazer nosso papel, né? De orar, pregar o evangelho. Faça isso, pregue o evangelho, apresente Cristo. Ele pode. Diante dele, o diabo não só teme, como treme de medo, né? Ele sabe que será derrotado apenas com sopro, assim como todos os seus demônios, os seus anjos caídos. Nada. Tem mais de um caso.
É. Tinha um menino que tentava, que se jogava no fogo, se jogava na água. É. Terrível. Mas vamos orar, né? Porque eu acho que o tempo avançou um bocado.